quarta semana da nossa série Forjados para a Guerra. Eu quero falar hoje sobre acerca de proteção. Proteção. Hoje o meu tema é um tema um pouquinho mais assim, parece que ele é um pouco mais leve, mas ele vai pegar um pouquinho pesado aí no que diz respeito a algumas ciladas ou espíritos malignos que são enviados para matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor nos assegura que, sob a proteção do Altíssimo, nós estamos seguros. Diga comigo, sob a proteção do Altíssimo, eu estou seguro. Então, quero começar essa palavra lendo com você em Êxodo, capítulo 14, no versículo 8, que diz assim, Êxodo 14, versículo 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, estou lendo na versão transformadora, tá bom? Talvez você tenha outra aí. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó. Todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Queridos, esse é um texto que eu quero introduzir nesta noite para você. Nós vamos falar acerca da proteção do Altíssimo sobre as nossas vidas, sobre nós, filhos, sobre nós, povo de Deus, resgatado. O Senhor, Ele olha para nós e nos vê como filhos resgatados, saídos do Egito. O Senhor nos tirou da cova, o Senhor nos tirou da servidão, o Senhor nos tirou de uma condição de escravos do pecado. E o Senhor nos fez livres para Deus. Mas esse texto me chama muita atenção. Por quê? Porque foi o primeiro momento pós-Egito. Quer dizer, a palavra do Senhor diz, eu vou só dar um pano de fundo para você. A palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu o clamor dos seus filhos lá no Egito. Quando eles eram o quê? Escravos. Eles estavam ali sofrendo a opressão de uma condição. Diga comigo, opressão de uma condição. Diga, opressão de uma condição. Existem condições que nós, às vezes, passamos na nossa vida, ou que nós nos encontramos em nossa vida, e que naquela condição nós levantamos um clamor. Nós entramos num jejum, entramos num propósito. Talvez você já passou por isso há 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás. Você passou por um momento de muita opressão na sua vida. E você clamou, buscou a Deus, você usou toda a sua fé, a sua energia, a sua memória espiritual da infância. Hoje eu tive essa memória espiritual da minha infância, quando a gente cantava aqui, o rei está voltando. Gente, quantas vezes? Meu pai era uma pessoa muito interessante, porque ele era assim alguém de muita... Ele era um homem muito temente a Deus, mas ele tinha umas coisas assim
muito forte, umas marcas muito fortes na vida dele. Uma delas é que todo sábado ou domingo, não me lembro bem, de manhã, acho que era domingo, dia do culto, ele acordava de manhã e cantava essa música. E a música começava assim: o mercado está vazio, o barulho já cessou. E aí aquilo acordava a gente. E aí ele cantava com toda a força: o rei está voltando. Eu falei: meu Deus, Jesus vai voltar. A única memória que eu tenho, ou a primeira memória que eu tenho espiritual na minha vida, é que um dia Jesus ia voltar. E que todo mundo ia subir, que algumas pessoas iam ficar sozinhas procurando. E eu me lembro de hoje, quando a gente cantava, eu ouvi a voz do meu pai cantando: o rei está voltando. E ele tinha uma vozeirão assim, né? Eu falei: ai, meu Deus, o barulho já cessou. Então, às vezes, quando a gente está vivendo um tempo de muita opressão, sabe, a gente é despertado lá naquela memória espiritual da nossa infância. Alguém um dia orou pela gente. A gente um dia participou de um momento de oração por alguém que estava quase morrendo, por alguém que estava doente, por alguém que estava no hospital. E a gente é levado àquela memória. E na hora que nós nos sentimos oprimidos, a primeira coisa que nos vem à mente é: eu vou fazer aquilo que eu vi minha avó fazendo, que eu vi meus pais fazendo, que eu vi lá na igreja alguém fazendo um dia. E a Bíblia diz que o povo de Deus estava ali num estado de muita opressão, de muita dor, de muito sofrimento, de muita humilhação como escravo no Egito. E eles se lembraram, eles acessaram a memória espiritual e levantaram um clamor. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu o clamor e levantou Moisés. Não foi por causa do clamor de Moisés, foi por causa do clamor do povo. Moisés foi levantado por causa do clamor, da necessidade daquelas pessoas. E aí, você vai ler na sua Bíblia, tem toda a história, né, as pragas que chegam, tem todo o faraó dizendo não, enfim, todo aquele acontecimento, todos aqueles episódios, até que quando vem a morte, o anjo da morte que passa pelas casas dos egípcios e mata os primogênitos dos egípcios e livra os primogênitos de Israel. Faraó, quando acorda e vê aquele luto geral, aquela morte coletiva, aquele funeral geral acontecendo, né? Aquela morte coletiva, tocou o coração de Faraó e ele diz: manda esse povo embora, eu não quero mais esse povo aqui. E aí, o povo sai. E o povo sai em busca ou em direção a algo, a uma promessa. Diga, uma promessa. E no primeiro percalço, a primeira dificuldade, o primeiro momento onde eles se sentem ameaçados, ou eles se sentem vulneráveis, eles já começam ali a dizer: Moisés, por que você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui? Será que lá não tinha sepultura suficiente para nós? Era melhor a gente morrer e ser enterrado lá no Egito do que ficar aqui no deserto e morrer aqui. Você nos trouxe para morrer no deserto. Essa foi o primeiro questionamento, logo após a saída. Sabe, querido, o que eu quero dizer a você nesta noite é que diariamente nós enfrentamos batalhas que intentam contra a nossa fé, contra as nossas decisões e contra as nossas promessas. Às vezes a gente pensa que sair de um estado de opressão, de um estado de pecado, de um estado de enfermidade, de um estado de calamidade. Quer dizer, eu me converti, agora eu estou na igreja, agora eu estou numa célula, agora eu estou numa outra condição, eu estou partindo em direção às promessas de Deus para a minha vida, então agora eu estou isento de guerras, eu estou isento de lutas, eu estou isento de dificuldades, eu estou isento de perseguição, eu estou isento de viver dias
de decisão, onde eu preciso decidir se eu vou ou se eu fico, se eu dou continuidade ou se eu desisto. E a nossa boca, ela de fato, ela contribui de uma maneira poderosa para com as nossas vitórias, para com o nosso estado interior. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, por isso, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é, de fato, você voltar o seu coração para o Senhor. Quando você se converte, você diz: Senhor, não é só uma salvação que eu quero agora, Senhor, que o teu senhorio venha sobre mim. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha boca, o Senhor dos meus pensamentos, o Senhor da minha vontade, o Senhor das minhas decisões, o Senhor do meu casamento, o Senhor do meu trabalho, o Senhor dos meus desejos, o Senhor das minhas tentações, o Senhor em todas as circunstâncias da minha vida. Porque senão, meu querido, o primeiro desafio, a primeira batalha que você enfrentar, a primeira situação contrária que vier contra você, a primeira tentação que você sofrer, você vai dizer: então não valeu de nada, porque eu estou sendo tentado do mesmo jeito que eu era tentado antes de me converter. Então, as batalhas espirituais, elas forjam o nosso caráter como crentes. Diga: como crente. Vou falar como crente, porque daí você não fica muito gospel, muito cristão, muito anônimo, muito pop, sabe? Então, em primeiro lugar, você é crente em Jesus. Amém? Diga para o teu irmão que está do teu lado: shalom, crente. Melhor ainda, diga assim: paz do Senhor, crente. Pronto, agora você deu uma arrepiada aí. Apóstolo, eu nunca pensei que eu ia ser crente na minha vida. Pois é. Bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo à vida de crente. Então, a vida de crente não é fácil, não. Às vezes a gente acha que, sabe, como crente a gente não vai enfrentar algumas coisas. Mas as batalhas espirituais, elas forjam o nosso caráter como crente. Nós podemos, ao término de cada batalha, a gente pode sair muito fortalecido, entusiasmado, mais próspero, mais convicto, mais cheio de Deus. Mas também, ao término de uma batalha, meu irmão, você pode sair ferido. Você pode sair intimidado, você pode sair enfraquecido, você pode sair abatido, você pode sair até mesmo, me perdoe, mas derrotado. Então, nós precisamos entender que quando nós enfrentamos uma batalha sozinho, eu estou mais vulnerável. Enfrentar batalhas sozinhos nos torna vulneráveis aos ataques. Mas quando eu tenho companheiros de oração, quando eu tenho intercessores, quando eu tenho conselheiros, diga comigo: conselheiros, intercessores e companheiros. Quer dizer, quando você está, ou quando você faz parte, está inserido num corpo, inserido num exército, inserido num batalhão, quando você faz parte de um exército em intercessão, em conselho, quando você faz parte, você não está avulso, quando você não é itinerante na sua fé, meu querido, a batalha, ela pode se tornar uma aula espiritual. Diga: aula espiritual. É uma aula espiritual vinda de Deus para ensino e crescimento. Então a gente precisa entender que as coisas que acontecem na nossa vida têm propósito. Diga para o teu irmão: tem propósito. Sabe, às vezes a gente fica em busca de algum sentido existencial para a vida, mas você às vezes quer alguma coisa que te convença tanto que você não entende que o que aconteceu hoje com você já é suficiente para mudar algo aqui dentro, para mudar um conceito, para mudar uma perspectiva, para mudar um valor seu, para mudar um princípio, para mudar um comportamento, para mudar alguma coisa que você antes fazia e agora em Cristo Jesus você percebeu: peraí, eu não tenho vontade de fazer mais. O que é isso? É o Espírito Santo se movimentando dentro de mim, e diante de uma batalha, muitas vezes nós somos muito mais forjados do que numa celebração, numa festa.
Às vezes, quando você tem uma pessoa que você ama muito, e a pessoa está doente, a pessoa está no hospital, a pessoa está no leito de morte, a pessoa está com diagnóstico por um fio. Às vezes, naquela circunstância, você cresce muito mais na sua vida de oração, você cresce na intimidade, você passa até a amar mais a pessoa, às vezes, do que num 30 dias de férias com ele. Na praia, curtindo. Após, mas é tão bom, a praia é tão bom, meu querido, mas é na luta que nós somos forjados. No meio das lutas é que a gente cria intimidade. Então, quantas vezes nós pensamos e fazemos o mesmo que os israelitas fizeram aqui nesse texto? Nesse primeiro texto que eu li com você hoje. Às vezes nós fazemos e pensamos da mesma maneira. Nós preferimos a segurança, preste atenção nisso, a segurança, embora opressora do Egito. Às vezes nós preferimos a segurança, embora opressora do Egito, do que enfrentar as dificuldades para entrar no novo de Deus. Quantas vezes a gente fica ali pensando, meu Deus, como é difícil romper essa membrana, que às vezes ela está cauterizando a nossa mente, às vezes ela está nos cegando, às vezes ele diz assim, é uma zona de conforto, não é uma zona de conforto, às vezes é uma prisão que nós temos na nossa mente, e nós precisamos entender que quando nós quebrarmos esta membrana protetora dos nossos valores antigos e do nosso velho homem, a gente vai entrar num nível espiritual, querido, que nem você vai acreditar o que Deus pode fazer através da sua vida. Então, a sua nova vida em Cristo Jesus vai lhe proporcionar enfrentamentos. Diga enfrentamentos. A única maneira de você vencer algo é enfrentando. Certo? Amém? A única maneira. Não é fugindo, não é terceirizando, não é passando para outra pessoa, é enfrentando, meu irmão. Então, a sua nova vida em Cristo vai lhe proporcionar enfrentamento ao inimigo. Você vai aprender a enfrentar tudo aquilo que se levanta contra você. A sua nova vida em Cristo vai lhe proporcionar enfrentar os dias de deserto. Todos nós passamos aqui por dias de deserto na vida. Agora, esses dias de deserto podem durar 2 dias, pode durar 1 semana, mas pode durar 40 anos. Pode durar uma vida inteira. Então, a nossa nova vida em Cristo nos proporciona enfrentar os dias de escassez, as perseguições. Mas saiba de uma coisa, querido. Maior é aquele que tirou você do Egito do que aquele que te fazia escravo no Egito. Maior é o Senhor que tirou você da escravidão do que aquele que manteve você na escravidão, seja por quanto tempo foi e fazendo o que quer que fosse. Às vezes você tem medo de voltar a fazer e ser quem você era. Isso é uma mentira do diabo. O medo intimida, o medo aprisiona, o medo faz com que você se acovarde diante do seu passado. Mas o Senhor é aquele que te resgatou do império das trevas e que te assegura que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e em nome de Jesus elas nunca mais vão te alcançar. Você não deve mais nada para o diabo. O Senhor já pagou tudo na cruz do Calvário. Efésios capítulo 6, versículo 12, já lemos algumas vezes. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os inimigos espirituais que se levantam contra a sua fé, contra a sua vida, para que você continue ter uma vida oprimida. O Senhor, Ele não quer que você viva uma vida oprimida, derrotada, medíocre, cativa, cheio de culpa, cheio de acusação, cheio de derrotas, cheio de vícios, cheio de religiosidade, cheio de medos.
Para isto se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo, os cativeiros demoníacos que ele criou, os cativeiros que o diabo criou para te aprisionar. Foi para isso que Jesus, ele te libertou. Foi para isso que ele veio, para te libertar desses cativeiros. Salmo 91, que é o texto que eu quero entrar hoje, para falar com você sobre a proteção do Altíssimo. Salmo 91, no versículo 1, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quero ler com você numa outra versão, que amplia um pouquinho isso. Diz assim, e eu quero ler esse texto da primeira pessoa do singular, quer dizer, eu que habito no abrigo do Altíssimo, encontrarei descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele confio. Pois Ele me livrará das armadilhas da vida e me protegerá de doenças mortais. Ele me cobrirá com as suas penas e me abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a armadura e proteção. Não tenho medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Eu não temo a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1.000 caiam ao meu lado, 10.000 morram ao meu redor, eu não serei atingido. Basta abrir os olhos e verei como são castigados os perversos. Se eu me refugiar no Senhor, se eu fizer do Altíssimo o meu abrigo, nenhum mal me atingirá, nenhuma praga se aproximará da minha casa. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor e diga, eu recebo, sou eu quem abrigo no esconderijo do Altíssimo. Diga, sou eu quem me abrigo no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91, muita gente tem um hábito, muitos lugares, às vezes você entra e vê a Bíblia aberta no Salmo 91. Isso é uma religiosidade. A Bíblia aberta num salmo, num texto, não tem poder nenhum sozinho ali na sua casa. Precisa, de fato, ser a sua verdade, a sua declaração, a sua proclamação, a sua confissão de fé. Nós precisamos aprender a tirar, a tirar do papel, a tirar da fé do outro e trazer para a nossa realidade, trazer para mim. Por isso que eu li na primeira pessoa aqui do singular para você. Eu que abrigo. Não é o pastor que está falando, olha, você. Não. Às vezes a gente terceiriza muito as nossas guerras. Você está aqui nesta série para você entender de uma vez por todas que você tem autoridade, assim como eu tenho autoridade em Cristo Jesus para enfrentar as minhas guerras, as situações, as circunstâncias, as batalhas que se apresentam a mim. Você também tem. Apóstolo, mas eu sou tão novo convertido. Mas você tem. O sangue de Jesus que me remiu é o mesmo sangue de Jesus que te remiu. A mesma autoridade que eu tenho em Cristo é a autoridade que você tem em Cristo. Você diz, apóstolo, mas eu sou tão jovem, eu sou tão novo, eu sou tão cheio de falhas. Olha, eu também tenho as minhas falhas. Eu também tenho as minhas debilidades. Eu também tenho as minhas limitações. E a cada dia, durante todos esses anos que eu tenho andado com Jesus, o Senhor tem me ensinado a cada dia enfrentar tudo aquilo que se levanta contra mim. Existem novidades que eu tenho que enfrentar. E existem novidades que você também precisa aprender a enfrentar.
Mas o texto aqui, o Salmo 91, fala sobre espíritos malignos que são enviados pelo diabo. Diga, diabo. Ai, apóstolo, de novo a gente vai falar esse nome? Ele já foi vencido na cruz do Calvário, está debaixo dos seus pés. Dá um pisão aí, diga, está debaixo dos meus pés. Ah, apóstolo, mas eu sonho com ele. Está amarrado em nome de Jesus. Põe ele debaixo dos seus pés. Então, o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele envia espíritos malignos para poder te oprimir. Quais são eles? Aqui no texto do Salmo 91 que eu quero ler com você. Primeiro deles, laço do passarinheiro. Diga, laço do passarinheiro. Há uma outra versão que eu achei muito interessante que fala, que chama o laço do passarinheiro de armadilha do caçador. Então, é um laço no pé que prende. Existem muitas pessoas que correm o risco de ficar paralisado na vida. Não porque não sabe fazer, não porque se sente incapaz de fazer, não porque não tem oportunidade para fazer, não porque não tem oportunidade para romper na vida, não, porque o inimigo está amarrando os seus pés no passado, no pecado, na culpa, na acusação, no medo e numa série de outras coisas. Então, um espírito maligno que muitas vezes fica aí se levantando contra a sua vida, e você, em nome de Jesus, precisa se levantar para vencer essa obra maligna, para vencer esse espírito maligno, é o laço do passarinheiro. São as ciladas que amarram os pés e te tornam a presa fácil para ser devorado. Os nossos pés nos conduzem aos lugares que queremos. Sabia disso? Onde você deseja chegar nos próximos dias? Esse ano de 2023, nos próximos meses. Onde você deseja pisar? Lugar que você deseja conhecer? Talvez você está lá na sua faculdade, todos os dias você vai para a sua faculdade e você chega ali, você estuda, você se prepara, lá no seu trabalho. Então, os nossos pés nos conduzem aos lugares que nós queremos. Queridos, existem lugares que são ciladas para a sua vida. Por quê, apóstola? Porque desperta o pior de nós. Desperta a carnalidade, desperta os vícios, desperta o velho homem, seduz a sua alma, te arremete ao passado. Sabe, seus pés são tendenciosos, eles se inclinam para te levar para lugares aonde parecem luz, mas no final são trevas. Então você precisa entender que há uma guerra espiritual que acontece nos seus pés. Apóstolo, quando eu vejo, eu já estou lá. Pois é. As ciladas do diabo. Quando eu vejo, eu não consigo me controlar. Eu já fui. Eu já aceitei o convite. Quando eu vejo, eu já estou lá naquele lugar. Quando eu vejo, eu já estou lá fazendo tal coisa. Cilada é tudo aquilo que de maneira sutil, sem violentar as suas escolhas, vai te fazendo perder as convicções. E quando você cai em si, você já está completamente envolvido. Então, eu vou te falar uma coisa, querido. Cilada não é estupro. Cilada você cai se você quiser. É uma escolha. Ah, eu posso quando eu vi. Parece que uma coisa me cegou. Me deram como que chama aquele negócio? Boa noite, Cinderela. O diabo me deu um boa noite, Cinderela. Quando eu acordei, eu já estava numa cama que eu não conhecia. Eu já estava numa casa que eu não sabia onde era. Sabe, irmão? A gente precisa vigiar nossas escolhas. Você precisa entender que você tem poder sobre as suas escolhas. A primeira conquista que você tem, como livre em Jesus, é poder escolher aonde você vai. Quem é o Senhor da sua vida. Ai, apóstola, mas eu sinto. Não confie no sentimento. Ai, mas eu tenho vontade. Não confie na sua vontade. Ai, mas meus pensamentos. Não confie nos seus pensamentos.
Confie na obra que Jesus fez na sua vida. Os seus pecados foram todos perdoados e cancelados e lançados no mar do esquecimento. Quem se lembra deles é você, não é o Senhor. Quem se lembra do cheiro do seu ex não é o Espírito Santo. É a sua carne. Quem lembra daquela música, daquele embalo emocional? Quem te faz voltar para o lamaçal do pecado é a sua escolha. Isso é guerra espiritual. Isso é guerra espiritual. Ou guerra espiritual, você fica esperando. Não, eu vou encontrar um demônio. Hoje eu vou encontrar um Zé Pilintra. Hoje eu vou encontrar uma pomba gira. Vou mostrar que eu estou fazendo guerra espiritual na igreja. Não, irmão, não é isso não. Você vai encontrar um ex. Você vai encontrar uma ex. Você vai encontrar alguém com perfume bom. Você vai encontrar alguém te seduzindo. Você vai encontrar uma proposta. E aí, meu querido, a sua escolha vai mostrar se de fato você está sendo forjado para a guerra ou se você está sendo um fraco na guerra. Um fraco na guerra. Uma fraca na guerra. Porque é assim. O mundo espiritual, ele é invisível, mas ele é real. Então, sabe, às vezes a gente fica esperando que o diabo vai vir, que a diaba vai vir. Sabe, de mostra, de rabo, de não sei o que lá, de chifre, e aquela coisa bem... Não, meu irmão. Vem com uma conversinha mansa, perfume bom, cheiroso, cheirosa. E aí quando você vê, você já caiu. Cilada é tudo aquilo que vai fazendo você perder as suas convicções. Como o Senhor te protege desses laços? Com a palavra ministrada sobre a sua vida. Palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não vai na sorte. Não vai na intuição. Não vai na confiança do seu, sabe, da sua força natural. Não, eu posso, eu vou. Não, não. Palavra de Deus. Quando lhe falta recursos, palavra de Deus. E a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Tem lugar que só tem uma maneira de você vencer, não indo. Tem lugares que só tem uma maneira de você, deles não te seduzirem, é você não estando ali. Esses dias atrás eu pensei assim, estou com vontade de comprar um negócio lá para casa. Eu gosto de eletrodoméstico, eu gosto de comprar coisa assim. Aí apareceu para mim, parece que porque o diabo trabalha assim, né? O diabo trabalha no Instagram. Você fala de uma coisa, no outro dia aparece um monte de promoção daquilo. Gente, olha que... Algoritmo. O espírito do algoritmo, sai, em nome de Jesus. Eu queria comprar... Olha, minha médica está aí, fecha Isa, tampa os ouvidos aí. Eu queria comprar uma maquininha de fazer pão. Eu vi a máquina... Olha só, Isa. Repreende, põe a mão na minha cabeça. Uma máquina de fazer pão, gente. A máquina de fazer pão, você põe todos os ingredientes dentro dela. Quem gosta de pão aqui? Nossa, olha só. Seus malignos. Pão quentinho, saindo aquela hora da padaria, uma manteiguinha. Pois é. Gente, a máquina veio para mim. Como que ela funciona? Apareceu no meu algoritmo. Você põe à noite, antes de dormir, os ingredientes. Põe tudo que você quer. Castanha. Você põe farinha de amêndoas, essas coisas assim. E aí você fala, eu quero tomar café tal hora. Eu quero esse pão às 7 da manhã. Gente, no meio da noite, o anjo vai lá e começa a trabalhar a seu favor. O mesmo anjo que fez lá os pães de Abraão, de, sabe, Elias, o corvo, todo mundo lá.
É uma coisa assim, muito espiritual, espiritualzésima. O anjo vai lá, começa a trabalhar aquele pão, 7 horas da manhã. A mulher fez isso na propaganda. Abre o negócio, o pão sai assim, aquela fumacinha. E ela coloca, corta o pão. Eu falei, Senhor, estou precisando disso. Para quê? Para eu ganhar os quilos que eu perdi? Quer dizer, é assim que o diabo se manifesta, irmão. Você fala, eu não preciso disso. E aí aparece diante dos teus olhos alguma coisa que lhe seduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Há caminhos que parecem luz, querido, e você entra nele. Quando você percebe, era uma cilada do diabo para roubar tudo aquilo que o Senhor fez até aqui na sua vida. Então, o que fazer diante dos laços? Pergunta para o irmão, o que fazer diante da máquina do pão? Pergunta aí, você que está em casa. E não vai procurar na internet agora. Ninguém vai procurar aqui agora no Mercado Livre. Máquina de fazer pão. Tem gente que já achou. E se mandar para mim, eu repreendo você. O que fazer diante da máquina de fazer pão? Fuja deles. No discernimento que o Espírito Santo te dá por intermédio da palavra. Então, o que fazer diante dos laços? Eu não sei qual é o teu laço. Eu brinquei com você sobre o meu. Mas existem muitos laços, você sabe qual é o seu, você sabe onde a bota te aperta. Você sabe onde é a tua fraqueza. Você sabe onde está a sua tentação. O que você faz, meu querido? Discernimento. Fuja deles no discernimento que o Espírito Santo te dá. Talvez você vai precisar tirar pessoas do seu contato de telefone, do seu Instagram. Talvez você vai precisar bloquear pessoas, porque elas trazem para você coisas que não fazem mais parte da sua nova vida em Cristo Jesus. Segundo lugar, peste perniciosa. Numa outra versão, veneno das calamidades. Olha só. O Senhor diz isso para você. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele vai te livrar. Ele vai te livrar das situações, das circunstâncias, da peste perniciosa, do veneno que se manifesta muitas vezes na nossa vida. Peste é tudo aquilo que se alastra. Diga, tudo aquilo que se alastra. Tudo aquilo que vai perdendo o controle, que contagia, que vai tomando proporções alarmantes. O que é que hoje nós podemos discernir como peste perniciosa? Sabe, queridos, eu comecei a escrever aqui, falei, meu Deus, como hoje a peste perniciosa está presente no nosso dia a dia. E o pior do que isso, a peste perniciosa, em muitos lugares, já virou quase uma coisa comum. Já não é mais uma peste tão perniciosa assim. Você lembra lá em 2020, quando as primeiras pessoas começaram a ter Covid? Quando as primeiras pessoas começaram, sabe quando começou a fechar uma coisa, fechar outra, máscara, aquela coisa toda, aquele alarme todo. Você não podia sair de casa, você não podia ir para lugar nenhum, você não podia frequentar, você não podia viajar, você não podia fazer uma viagem, você não podia ficar num hotel, tudo fechou. Não sei se você lembra, se você tem a lembrança disso. É estranho a gente pensar sobre isso. É estranho você pensar que os aeroportos estavam todos fechados, que os lugares estavam todos fechados, que você não podia entrar em nenhum lugar, que você não podia sair de casa sem máscara. A peste perniciosa estava se alastrando por todos os lugares, uma enfermidade. Mas hoje, tem 3 anos isso. Hoje, 3 anos depois, muita gente nem se lembra mais. Você pega o ônibus, você lava a mão quando você chega em casa, às vezes você nem lava mais. Você tem álcool gel na bolsa? Não tem mais. Tem máscara se você precisar? Se alguém começar a espirrar perto de você, você pode tomar? Não. A gente já se esqueceu. A gente já se esqueceu de tudo aquilo que a gente viveu. Já virou uma coisa comum. Às vezes você chega no hospital com sintomas muito próximos do Covid. Nem faz esse exame mais, nem faz teste mais. Porque já ficou uma coisa que a própria
A própria Organização Mundial da Saúde já disse, não é mais o que era há 3 anos atrás. Então, existem pecados, existem comportamentos, existem vícios, existem coisas que hoje já não são mais consideradas como peste perniciosa. O diabo já fez com que se tornasse algo comum. Então, drogas, vícios, um estilo de vida oposto aos valores bíblicos, famílias completamente disfuncionais, as questões ligadas à ideologia de gênero, sexualidade, moralidade, fé, comportamento, as mentiras que estão sendo impostas para tornar a peste perniciosa, ou as pestes perniciosas, os pecados. Eu estou falando de uma coisa específica, eu estou falando de uma série de comportamentos e de disfuncionalidade e de pecados que é que você sabe que seja comum na sua vida. Hoje, se alguém tem convite na sua casa, você sabe, pensa há 3 anos atrás o que você ia fazer. Você botava a pessoa lá dentro do banheiro, do lavabo, trancadinho, e ele só ia sair 15 dias depois. Você chegava com a comida cheia de luva, não sei o que. Hoje, se alguém tem uma gripe forte na sua casa, você pode até achar que é Covid. O máximo que você vai fazer é separar algumas coisas e dar um remédio para ele, cuidar, não deixar ele sair. Mas é uma coisa mais amena. É assim que o diabo quer fazer. Coisas que antes não é que eram condenadas somente. Coisas que sempre foram abomináveis aos olhos de Deus, segundo a palavra de Deus. Hoje existe uma geração, os meninos novinhos aí, ó. Quem tem de 16 anos para baixo? Levanta a mão. Quem tem 16 anos para baixo? Tem coisas que para você hoje é normal, é comum. É comum. Você não se escandaliza mais. Não oprime mais você. Não te deixa mais constrangido. Não te deixa mais, sabe? Vou sair desse ambiente porque está acontecendo isso aqui, não. Então, Satanás sabe o poder e a força da família. Por isso, tudo que está ligado à família, ele quer enfraquecer e desmoralizar. Quem aqui tem uma família? Quem aqui é casado? Tem esposa, tem esposo? Quero te dizer uma coisa, querido. Esse é um tempo, talvez tenha tido outros, mas esse é um tempo que nós, crentes, temos que preservar as nossas famílias. Preservar os valores familiares. Sabe? Estar junto, perdoar, amar, considerar, andar 1 milha, andar 2 milhas, sabe, abraçar, trazer, sabe, os valores para a mesa, para casa, para os filhos. Pastor, mas meu filho nem me dá uma atenção, mas ele precisa entender que existem valores familiares, porque o dia que ele quiser construir uma família, ele vai escolher um modelo, e o modelo é você. Então, em nome de Jesus, não permita que a peste perniciosa, que o veneno das calamidades destrua a sua família. Aprenda que existem princípios e valores tão importantes numa casa, num casamento. Paciência, amor, domínio próprio, perdão, bondade, benignidade. Sabe, queridos? A gente é tudo pavio curto na nossa casa. Hoje ninguém perdoa mais ninguém. Não está feliz? A porta da casa, aliás, a porta da rua é a serventia da casa. Hoje é assim. Não há perdão. A gente não entende que a família, que os laços familiares são para sempre. Isso está na Bíblia. Até que a morte nos separe. Então, não tem ex-pai. Não tem ex-mãe. Não tem ex-filho. Apóstolo, mas ex-esposa tem. Ex-marido tem. Vai na Bíblia ver. Existe aliança. E existe dor quando uma aliança é quebrada. Não é só assinar um papel. É um vínculo quebrado, que traz feridas, que traz dores, que traz consequências.
E que pode acontecer? Um divórcio, uma separação, uma situação dramática, trágica. Mas nós não podemos considerar isso como uma coisa vazia, como uma banalidade. Enjoou, larga. Como o Senhor te protege da peste perniciosa? Guardando princípios. A verdade do Senhor é escudo de proteção. Diga comigo, a verdade do Senhor é escudo de proteção. Terceiro ponto, terror noturno. Que terror noturno é esse, apóstola? Terror noturno são as visitações de demônios durante a noite. Apóstolo, eu não sabia disso. Sim. Há muitas pessoas que têm visitações de demônios. E às vezes acorda no outro dia, desesperado, sem saber como fazer. Eu vou te falar uma coisa. Visitações de demônios durante a noite precisam ser enfrentadas. Eu me lembro que teve uma época que eu sonhava muito que eu enfrentava algum tipo de endemoniado. Aparecia um endemoniado no meio da noite, quando eu estava dormindo, no sonho. E eu nunca conseguia expulsar o demônio. E o demônio ficava ali, e eu ficava fazendo força, Senhor, eu quero acordar, eu não quero ficar sonhando com esse demoniado. Aí um dia eu conversei com uma pastora a esse respeito, ela disse, olha, só tem uma maneira de você vencer, você está sendo visitado pelo terror noturno e por demônios durante a noite. Só tem uma maneira de você vencer isso, expulsa o demônio enquanto você está dormindo. Veja o demônio saindo, veja a libertação acontecendo quando você está dormindo. Porque aí é algo real. Então, pesadelos, medo, fobias, pânico, ansiedade, crises de ansiedade durante a noite, angústia, insônia, agonias, inquietação, visitação de demônios. Isso tudo acontece pela noite. Gente que não consegue dormir. Gente que não consegue ter uma noite de paz. Crianças que não conseguem dormir. Crianças que são inquietas. Cai da cama, rola, vai para debaixo da cama. Quando você vai ver, ele está lá dormindo, lá no cantinho, debaixo da cama. Pessoas que acordam de noite, começam a chorar, começam a gritar. Tem terror noturno, tem medo de morrer quando vai dormir. Não dorme porque fica com medo de morrer quando está dormindo. Então, como o Senhor te protege disso? Preste atenção, isso é muito importante. Ministrando ao seu espírito, para que a sua alma seja tocada e visitada enquanto você dorme. Apóstolo, como assim? Quando você vai dormir, se você é uma pessoa que tem esses episódios que acontecem, ou seu filho, ou alguém na sua casa tem esses episódios de terror noturno, antes de dormir, ministra no espírito dela, ou no seu espírito. Ministra a palavra do Senhor, ministra paz, ministra libertação, ministra tranquilidade, ministra a presença do Senhor. Para quê? Para que enquanto você está dormindo, porque o nosso espírito não dorme, o nosso corpo descansa, mas o nosso espírito não dorme. Ele permanece em estado de alerta. Só o corpo descansa, mas o seu espírito não. A sua alma também descansa, mas o seu espírito não. Então, o que você vai fazer? Olha aqui algumas dicas. Primeiro, aproprie-se do que Deus diz a seu respeito. Então, antes de dormir, não fica, sabe, aquela turbulência mental. Vê filme de terror. Come uma coxa de frango inteiro. Na frente da televisão. E ali você já limpa mesmo, agora já dorme ali mesmo. Sabe, vigia, meu irmão, o que você está fazendo. Briga com todo mundo. Chuta o cachorro. Vai lá brigar com o vizinho. Risca o carro do outro. Sabe, antes de dormir, você faz uma tormenta na sua alma. Em nome de Jesus. Desatormente-se. Aproprie-se do que Deus diz a seu respeito. Compre um livro de paz. Uma devocional. Um livro que fala sobre o amor de Deus na sua vida. Segundo lugar, edifique o seu espírito como última atividade do dia. Última coisa que você vai fazer no seu dia é o quê? Antes de dormir, eu vou ministrar no meu espírito. Vou orar. Terceiro lugar, não dê lugar a demônios por meio de imagens, conversas e contendas. Deixa para o outro dia. Deixa para o outro dia acordado. Tem gente que começa a dormir e se lembra. Eu tinha que falar uma coisa com você mesmo, meu marido. Ainda bem que você está aqui, você não vai sair mesmo, eu vou te falar uma coisa.
Tem gente que arruma contenda, não precisa levantar a mão, mas tem gente que arruma uma confusão de dormir, toda noite arruma confusão. Arruma briga. E ele tem que lembrar de uma coisa, ele tem que falar de uma conta que não pagou, ele tem que procurar achar um boleto no bolso que não pagou. Sabe aquela coisa assim, você vigiou, você esposa guardou todas as sacolas para ele não achar, mas antes de dormir ele abriu uma gaveta, uma porta, e o trem caiu na cara dele, e aí você, meu Deus, começou. Então, prepara um ambiente de paz. Não dê lugar para demônios, imagens. Desliga a televisão, desliga celular, todas essas coisas, sabe? Guarda a sua mente, proteja a sua mente. Não alimente, quarto lugar, não alimente lembranças do velho homem. Não alimente lembranças do velho homem. Quem você era? Quem é o velho homem? É quem você era antes de Jesus. Então, não sai pegando o álbum de fotografia de quando você era do mundão, das festanças, sabe, aquela coisa. Hoje eu vou dar uma limpeza nas minhas fotos do celular. Ih, irmão, o negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, não alimente lembranças do velho homem. Gere o novo homem pela palavra. E por fim, leia a Bíblia, ore e guarde os seus sentidos. Faça isso, você vai ver como a sua noite vai começar a ser mais protegida. Porque, como eu disse, isso é um demônio que atua com o terror noturno. Não é orar, ligar para o pastor e falar assim, pastor, ora por mim agora aqui, pastor Lucas, ora aqui por mim, vou colocar o seu telefone, vou colocar o celular aqui no meu ouvido, a mão na cabeça e ora por mim aqui. Não é assim, irmãos. É você quem faz escolhas para que você não seja visitado por demônios do terror noturno. Quarto, não quero terminar tarde hoje, né, marido? Seta que voa de dia ou de noite. A Bíblia diz aqui no texto que lemos: setas não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia ou de noite. Que seta é esse? Qual é o objetivo de uma seta? Qual é o objetivo de uma seta? Pá! Matar? Não. Ferir. Qual é o objetivo de uma seta? Ferir. Porque quando você está ferido, você sofre mais do que quando você está morto. Então, o diabo não quer só matar você. Ele quer te fazer sofrer. Ele quer te envergonhar. Ele quer te destruir. Ele quer te humilhar. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam o seu fracasso, a sua derrota, a sua vergonha, a sua humilhação, o seu pecado, as coisas velhas voltando na sua vida. Isso que o diabo quer. Quem você foi servindo a ele, ele quer que você novamente seja aquele indivíduo, aquela indivídua, tenha aquele pecado, carregue aqueles pesos, aqueles fardos, todos aqueles demônios sobre a sua vida novamente. Em todos os aspectos, espiritual e natural. Então, setas são carregadas de veneno. E há um veneno certo para cada objetivo. Seta de contenda, seta de desânimo, seta de murmuração, seta de engano, seta de lascívia, sensualidade, prostituição, pornografia, imoralidade, seta de dúvida, de descrédito, de incredulidade. Seta para te aprisionar ou para aprisionar a sua alma a feridas. Qual é a proteção do Senhor diante desse espírito? Um escudo que protege a sua alma. Diga escudo. Diga escudo. Olhe para mim. Escudo que protege a minha alma. Nós vamos falar daqui, numa das quartas-feiras, sobre a armadura. E a armadura tem esse escudo de proteção. E qual é o objetivo lá em Efésios capítulo 6? Apagar os dardos inflamados do maligno que são lançados contra a sua vida. Então, as setas que voam de dia ou de noite, que às vezes pega a sua mente desprevenida, despreparada, desprotegida.
Às vezes, numa discussão doméstica, às vezes, numa situação profissional, às vezes, no meio do seu trabalho, você está lá com o seu, sangue efervescente, ali numa calorosa discussão, e de repente uma seta vem e você fala o que não devia, você se arrepende depois, você entrou na ira em palavras que não deveriam ter falado. São demônios que intentam contra a sua vida. Por fim, terminando, peste que se propaga nas trevas. Sabe, querido, no mundo espiritual, luz e trevas são duas coisas completamente diferentes. Você precisa entender isso. Não há penumbra no mundo espiritual. Não há meia luz. Ou você vive na luz, ou você vive em trevas. E nas trevas existem pestes específicas. Eu fui assistir o filme, fazia, antes da pandemia, foi a última vez que eu fui no cinema. Aí eu fui no cinema essa semana. Assisti Indiana Jones. Aí ele, quem já assistiu, quem é fã aí do Indiana Jones, sabe que ele tem medo do quê? De cobra. E aí ele entra num lugar escuro, vou dar um spoilerzinho pequeno, tá? Ele entra num lugar bem escuro, não tem cobra não, mas aparecem uns negócios. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse aí, eu já morria antes de sair. Então, existem situações que a gente entra, trevas que envolvem a nossa alma, que apresentam algumas coisas, queridos, que você, de fato, não vai vencer. Então, não existe harmonia, concordância, não existe alegria, paz, não existe como você viver na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Você precisa fazer uma escolha. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas, e cada uma delas tem as suas consequências. Existem malignidades que se propagam exclusivamente no meio das trevas. Então, quando alguém anda em pecado, diga, em pecado. Quando alguém tem uma vida, vive naturalmente no pecado, ele vive num ambiente propício para o desenvolvimento de algumas pestes na sua vida. Então não adianta você estar domingo aqui na igreja e de segunda a sábado você tem uma vida, meio que na penumbra. Ora está nas trevas, ora, acende um abajurzinho, uma velinha, uma coisa para dar um charme na sua vida espiritual. Vida espiritual não tem charme, não. Ou você acende logo, a luz, essa que está aqui hoje, que está me cegando o entendimento, ou você acende uma luz de verdade e aparece tudo, você já trata o que tem que tratar. Ou senão você ficar ali, lá naquele cantinho da bateriazinha ali, eu tô... Não o baterista, pobre coitado, mas ali naquele cantinho ali, ficar esperando. Ou você fica lá no cantinho no escuro, ou você vai logo para esse holofote aqui e deixa Deus tratar de você. Não adianta você ficar se escondendo, porque quanto mais você se esconde, mais tempo você fica endemoniado. Mais tempo você fica escravo do pecado. A promessa de proteção de Deus sobre a sua vida se manifesta a partir do momento que você sai das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor. Amém? 2 últimos demônios aqui. Mortandade que assola ao meio-dia. Apóstolo, o que é isso? Meio-dia eu não posso sair de casa. Uma vez o apóstolo ministrou sobre desistência no meio do caminho. Lembra disso? A desistência que nos abate no meio do percurso. E ele falou sobre isso. Que o meio é o lugar mais perigoso da vida. Por quê? Porque no meio você é muito tentado a desistir. Você é muito tentado a achar que você já ganhou. Ou senão, você não tem mais muita força de prosseguir. Então tem muita gente que desiste no meio do caminho, no meio do projeto, no meio do casamento, no meio de uma carreira, no meio da criação dos filhos. Mortandade é o espírito que vem para ceifar os nossos sonhos, ceifar os nossos projetos, ceifar o nosso casamento, ceifar as nossas conquistas no meio do percurso. No meio. Talvez você esteja no meio da sua faculdade. Talvez você esteja no meio
sabe, de um tempo de casamento. Eu tenho, sei lá, 15, 20 anos de casado. Talvez você esteja no meio de um projeto importante da sua vida. Mortandade, porque quando nós desistimos de algo, é como se nós estivéssemos sepultando aquilo que nós estávamos gerando, gestando. Uma das intenções de Satanás é matar tudo aquilo que tem valor para você. Talvez o seu casamento morreu. Talvez a sua relação com o filho morreu. Talvez uma profissão que você amava morreu. E você diz, meu Deus, mas o que roubou? O que sepultou? O que fez com que eu desistisse disso que tinha tanto valor para mim? Sabe, querido? Foi o diabo que lançou a mortandade que assola no meio, que te toma no meio do seu projeto e do seu percurso. O Senhor lhe protege do espírito de mortandade, lhe dando autoridade. Autoridade. Você, pai, você, marido, como sacerdote, você que é funcionário lá no seu trabalho, você que é gerente, você que é chefe, você que é funcionária, você que é mulher, você que é mãe, você que é filha primogênita, a mais velha, o filho primogênito. Você tem autoridade para dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Você tem autoridade de paralisar esse espírito de mortandade que está assolando a sua vida, a sua casa, suas conquistas, sua história no meio da sua vida. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Lá em 1 Coríntios diz isso. Você tem autoridade de paralisar o demônio da morte que está roubando algo que tem muito valor para você. Por fim, as pragas que rondam a minha casa. Sabe, queridos, existem muitas coisas acontecendo ao redor da nossa casa. Algumas a gente vê, outras a gente não vê. Existem muitas coisas acontecendo ao redor da casa e talvez dentro da sua casa. Muitos ataques, muitas intenções malignas contra os seus filhos, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus pais, contra as pessoas que você ama. Ah, apóstolo, mas meu filho é tão criança. Ah, mas a gente se ama tanto, eu e meu marido, eu e minha esposa. A gente tem uma história junto, a gente tem uma cumplicidade. Sabe, queridos, muitos ataques do diabo estão vindo e às vezes a gente nem percebe. Muitas tentações, cheiro de morte. Muitas coisas estão acontecendo ao redor da nossa casa e talvez dentro da nossa casa. Imoralidade. Muitos atos de violência doméstica, abusos, infestações, pragas. O que é uma praga? Praga é uma infestação. Uma infestação. Existem casas aqui, e quando eu preparava essa palavra, esse último ponto foi uma coisa que Deus foi me dando como visão. Muitas casas, muitas famílias estão infestadas de espíritos malignos, de influências que estão dentro do quarto dos seus filhos, que estão na cama de muitos casais aqui, nas salas escuras, onde o seu filho, o seu marido, ou até mesmo você, esposa, fica sozinho até tarde da noite. E o Senhor me mostrou nuvens, infestações de demônios dentro de muitas casas aqui. As pragas precisam ser removidas. Sabe, um dia na igreja, a gente teve
uma infestação de pulga. Lá na garagem. Faz muito tempo, então fique em paz. A gente chegou no culto e a gente sentou, e eram poucas pessoas, graças a Deus. E a igreja era pequena. Nós sentamos e no meio do culto começou a pular pulga na perna da gente. Eu nunca tinha visto aquilo. A gente ficou desesperado. Falei, meu Deus, isso é pulga. E no outro dia de manhã, a gente marcou de fazer um descarrego. Lavando. Levamos as coisas para lavar, chamamos algumas pessoas. Quando nós chegamos lá, tinha um gato morto por uma obra de feitiçaria. Com a boca amarrada, com o nome da igreja, morto. E aquele gato, ele levou uma praga para dentro da igreja. E nós desfizemos aquilo, oramos, lavamos tudo, limpamos tudo. Nunca mais uma pulga apareceu na igreja. Sabe, às vezes, e Deus me mostrou exatamente isso, e eu quero orar terminando esse tempo, exatamente por isso, orando por isso. Porque a visão que eu tive quando eu terminava essa palavra, era de algumas casas infestadas de pragas. Pragas. Alguns pareciam, enquanto eu orava, alguns pareciam uns pequenos besouros na cama, dentro do guarda-roupa no canto, na despensa, debaixo do sofá, em lugares escondidos, no bolso. Uma visão que eu tive foi um bolso de um casaco cheio desses pequenos besouros. Uma infestação de pragas. Gavetas. O Senhor ia abrindo gavetas infestadas com essas pragas. Sabe, querido, o salmista diz: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, eu que descanso à sombra do Onipotente. Ele é o meu refúgio. Eu quero dizer a você que o esconderijo do Altíssimo é a presença do Senhor. É a sua onipresença que assegura que Ele está em toda parte da sua casa, na sua vida. Que Ele está indo agora, sabe, em lugares da sua casa, em lugares secretos da sua casa, onde está essa infestação de pragas, de demônios, amarrando, sabe, negócios, amarrando o seu casamento, destruindo a sua família, comendo a saúde familiar. E talvez você diga: apóstolo, eu estou aqui, eu quero ser forjado em guerra espiritual. E o Senhor está dizendo: meu irmão, minha irmã, homem, mulher, marido, esposa, você é o cabeça, você é uma mulher sábia, você tem autoridade. Filhos jovens, adolescentes, vocês têm autoridade na sua casa, de chegar ali, sabe, de orar. E se o Senhor nessa noite mostrar você chegar aqui no culto, e você orar: Senhor, me mostra onde está essa infestação de pragas na minha casa. E o Senhor mostrar a você uma gaveta, a roupa de um dos seus pais, da sua mãe, uma bolsa, sabe, algum lugar. Vá lá, levanta a sua mão e diga: em nome de Jesus, que cesse toda praga, que seja removida aqui toda maldição, toda infestação demoníaca. Porque há pessoas aqui que estão na pobreza, na miséria, na ruína, que estão enfermas, que o seu casamento está à beira de um divórcio, que o seu marido está te traindo, que a sua esposa está prestes a ir embora de casa, que a sua vida espiritual não rompe, não vai. Uma hora você está bem com Jesus, outra hora você não está. Sabe, o Senhor me diz que há pessoas que estão com a sua casa infestadas de pragas, de fotos, de, sabe, objetos guardados, antigo, velho, dentro de uma carteira. Que você precisa chegar lá nesta noite na sua casa, e não é só tirar aquele objeto e lavar a carteira. Você tem que pegar tudo aquilo e jogar no lixo e dizer: Deus, remova toda a praga que está aqui.
O Senhor me diz que há pessoas que estão esperando que vai ficar um pouquinho melhor de vida por causa de um documento, por causa de um papel, de alguém que você está processando. O Senhor está te dizendo que a sua prosperidade não vai vir por causa daquele processo. O Senhor está dizendo a você, chega ali, rasga aquilo, porque aquilo ali é um ninho de demônios que está trazendo sentimento de vingança, de ira, que está nutrindo no seu coração uma praga. Sabe, queridos, às vezes nós queremos que o Senhor dê jeito em tudo na nossa vida. E existem algumas coisas que nós precisamos ir lá, botar uma luva e sair limpando e removendo. Limpando e removendo. E guerra espiritual é isso. É o Senhor te dar discernimento e também te dar coragem. Porque tem lugar que a gente não quer entrar. Tem lugar. Porque demônio tem mau cheiro. Demônios têm mau cheiro. Demônios têm uma aparência assustadora, mas a aparência dele não é maior. Não é suficiente para paralisar o crente. Ele pode te assustar, te amedrontar. Sua casa pode estar cheia de praga. A sua casa pode estar cheia de, de bichos comendo a comida da sua mesa. Você vai lá no supermercado, faz compra, coloca tudo ali, mas a sua mesa está sempre vazia. As coisas estragam, as comidas estragam. E você diz, meu Deus, o que é isso? E o Senhor te diz, isso é uma praga que está ali. E você precisa remover. Remover. Às vezes é a raiva que você tem de alguém. Às vezes é ressentimento que você tem de alguém. Às vezes tudo que você faz, você tira uma foto e bota no grupo da sua família para mostrar que você tem mais do que os outros. Querido, a gente é muito ingênuo com relação à maneira como o diabo age. Descansar à sombra daquele que pode todas as coisas. A sombra do onipotente. Descansarei. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Nessa noite, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você reconheça e confesse que o Senhor é o teu refúgio e a tua fortaleza, o teu socorro bem presente. Sabe, meu querido, o abrigo nunca estará fechado. O Senhor é o teu refúgio. E esse refúgio nunca estará fechado. Por mais assolada que a sua vida esteja, por mais destruída que a sua vida esteja, se há um lugar que você pode recorrer, se há um lugar que pode te abrigar, esse lugar é a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio que cada palavra nessa noite ministrada aqui tem um poder sobrenatural de libertação, tem um poder sobrenatural de transformar vidas, famílias, casamentos. Senhor, quantas coisas nós guardamos e achamos que não temos controle, ou não temos domínio, ou não temos força para vencer. Deus, como o diabo engana pessoas com essa mentira. Maior é aquele que está em nós do que qualquer dose de bebida. Maior é o que está em nós do que qualquer tipo de droga. Maior é o que está em nós do que qualquer sedução. Maior é o que está em nós do que qualquer desejo
seja ele de adultério, prostituição, relacionamentos homossexuais, qualquer tipo. Às vezes nós ficamos esperando que isso vai sair como um passe de mágica. Não. Maior é o que está em você do que aquele que te aprisionou um dia no Egito. Você não é mais escravo de nada, nem de ninguém. Você não é mais escravo da mentira, de uma fraqueza que te dominou a vida inteira. Você não é mais escravo de uma carência afetiva. Você não é mais escravo de medicações para te fazer feliz. Hoje o Senhor quer te dar autoridade. A autoridade, essa é a palavra dessa noite, a autoridade. O Senhor quer te dar a autoridade em o nome de Jesus. Porque quando você usa da tua autoridade, você pode descansar à sombra do Onipotente. Agora, se você não tem autoridade para enfrentar nada, você sempre vai estar se sentindo derrotado por algo que você julga ser maior que você. Se coloque de pé, querido. Coloque a mão sobre o teu coração. E você vai orar comigo. O Salmo 91 na primeira pessoa. Com muita autoridade. Não é com mansidão, não. Diga eu. Não, mas levanta essa voz aí. Eu que habito no abrigo do Altíssimo. Desculpa. Eu que habito no abrigo do Altíssimo. Encontrarei descanso à sombra do Todo-Poderoso. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio, pois ele me livrará das armadilhas da vida e me protegerá de doenças mortais. Ele me cobrirá com as suas penas e me abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Eu não tenho medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Eu não temo a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 morram ao meu redor, eu não serei atingido. Basta abrir os olhos e eu verei como são castigados os perversos. Se eu me refugiar no Senhor, se eu fizer do Altíssimo meu abrigo, nenhum mal me atingirá, nenhuma praga se aproximará da minha casa. Eu creio, eu recebo, eu declaro em fé e eu confesso a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu estou sob a proteção do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não posso deixar de terminar essa noite perguntando a você, que talvez esteja aqui vindo como um visitante, como um amigo, como um marido, como uma esposa,
está vindo nessa série, mas ainda você não fez a primeira oração, a mais importante na sua vida, que é a oração de entregar a tua vida, o teu caminho, o teu futuro, o teu coração, o teu espírito ao Senhor. Se você ainda não fez essa oração de entrega, ou se você ainda não fez essa entrega e quer fazer nessa noite, saia rapidamente do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar com você antes de terminarmos essa noite. Se você tem trazido alguém, pergunte a ele: você quer? Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Deus abençoe você. Aleluia, pode vir à frente. Hoje é a sua noite. Não vá para casa. Deus abençoe vocês, queridos. Não vá para casa assolado pelo inimigo, com medo de fazer escolhas. Glória a Deus. Pode vir, sejam bem-vindos. Se você tem trazido alguém, hoje é a noite de salvação desse teu querido que você está trazendo. Pergunte para ele. Aleluia, vem. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Não vá para casa pensando: ai meu Deus, será que o diabo vai me pegar? Não, em nome de Jesus, essa noite o sangue do Cordeiro vai te remir por completo. Você está fazendo uma confissão, uma declaração, a melhor e mais poderosa escolha da sua vida. Sai do seu lugar se tem mais alguém. Nós não vamos ficar aqui muito tempo não, porque eu já estou assim na minha linha do tempo. Queridos, Deus abençoe vocês que estão aqui à frente. Como é bom ver você escolhendo Jesus. Essa é a escolha mais poderosa que você pode fazer. E como eu disse, pode ter dias difíceis pela frente, mas nesses dias difíceis, o Senhor diz que Ele toma você pela mão e te conduz. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não precisa cair mais. Você não precisa cair mais. Você tem, em primeiro lugar, um Deus que cuida de você. Segundo, você tem uma pessoa que não é por acaso que está aí paradinho do seu lado. Deus separou essa pessoa para cuidar de você, orar com você. E também você tem uma igreja. Uma igreja. Você tem pastores, intercessores, amigos, e você tem uma igreja. Eu queria que você olhasse para trás e visse essa igreja que ama você e te recebe nessa noite. Aleluia! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!